Você sabe como estruturar uma captação de recursos para a sua startup? Como se deve interagir com os donos do capital? Como devemos nos preparar para essas negociações com o mercado financeiro? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo, iremos falar sobre captação de recursos para empresas em estágio inicial. Como o empreendedor deve entender o ecossistema financeiro, seu funcionamento e suas relações. Obter capital é crucial para o desenvolvimento da grande empresa que qualquer empreendedor sonha criar. O capital financeiro deve ser visto, inicialmente, como uma ponte entre o hoje e o amanhã, pois ele viabiliza uma organização continuar a existir quando ainda não chegou ao equilíbrio ou a se expandir quando tiver chegado o momento certo. Mesmo que queiramos evitar o mercado financeiro, ele inevitavelmente fará parte da vida de qualquer empreendimento que pretenda ganhar fôlego e se expandir. Vale notar que gerir adequadamente os recursos do negócio já significa, em alguma medida, conviver com o universo financeiro. A gestão do dinheiro fará parte da vida de qualquer negócio, hoje, amanhã e sempre. E não importa de onde venham esses recursos, do próprio empreendedor ou obtidos junto a terceiros. Assim, para qualquer empreendedor é crucial aprender a lidar com o capital. A cada momento ele precisará discernir e escolher o tipo de recurso necessário a ser buscado. Terá também que construir conexões sólidas e estáveis com as fontes desses recursos. Esses são aspectos essenciais para que a rede onde o negócio se insere seja saudável, consistente e resistente. Na vida e nos negócios, o empreendedor faz escolhas o tempo todo. Quando o empreendedor tenta acessar o mercado financeiro, seja buscando um investidor ou tomando crédito, tomará uma decisão que afetará de forma profunda o futuro da organização que dirige. Compreender isso é essencial. As escolhas na área financeira são estratégicas. Portanto, elas devem ser feitas pelo próprio empreendedor, o único capaz de avaliar todas as consequências desse tipo de decisão. Por isso, é importante que ele esteja bem preparado quando chegar a hora de se reunir com consultores, banqueiros ou investidores. Nesse sentido, um aspecto crucial é compreender qual o contexto em que essa decisão se insere. Por exemplo, a empresa pode estar capitalizada ou necessitando urgentemente de recursos. A economia pode estar em crescimento e oferta de crédito abundante, ou o empreendedor pode estar disputando recursos muito escassos. Distinguir essas dimensões dará ao tomador da decisão mais clareza sobre o que fazer e sobre o melhor momento de agir. Se você for um empreendedor, não tenha ilusões. O gestor financeiro examinará os números do seu negócio, observará tudo o que você faz e diz. Consultando seus bancos de dados, ele saberá quem você é, o que faz e aonde está. E mais do que isso, esse gestor
é um especialista em fazer essa avaliação e em fazer ótimas perguntas. Muitos não têm a paciência necessária para esse engajamento, pois temas financeiros são áridos. Felizmente, não é preciso ser um especialista neles. No entanto, o empreendedor precisará interpretar o que os números dizem sobre o negócio e que tendências ele está tomando. Até porque esses são os primeiros elementos que os especialistas vão buscar aferir. Muitas vezes, em uma mesa de negociação, esse empreendedor se deixará atrair pelo lado emocional. Afinal, somos humanos e, em seus projetos, o empreendedor emprega toda a sua energia e os seus recursos. Assim, muitos deles acabam se incomodando com as perguntas e intromissões vindas do outro lado do balcão. Autoconhecimento é essencial nessa hora. Afinal, é natural que os profissionais de mercado façam perguntas difíceis e que sejam competentes ao fazê-la. Aqui, vale a pena mergulhar um pouco no significado do termo crédito, que vem do latim credere, crer, acreditar, confiar, dar antecipadamente para receber no futuro. Esse profissional quer ter certeza de que o tomador de recursos é digno de crédito. Como saber se isso é verdade? Em suma, o empreendedor precisa estar preparado, aberto e disponível para esse relacionamento, nem sempre simples, com os agentes do mercado financeiro. Verdadeiramente, essa atitude é chave. O objetivo do empreendedor e a clareza como ele é formulado será um dos principais critérios levados em consideração no processo de relacionamento com o mercado financeiro. Por exemplo, o agente financeiro vai sempre perguntar: para que vão servir os recursos que o futuro cliente pretende tomar? Muitos não pensam nisso com a profundidade necessária e dão uma resposta de ocasião, quando essa pergunta aparece. Esse é um erro grave. O empreendedor deve revisitar seus objetivos com frequência. Eles são consistentes com as condições em que se encontra agora? E, se eles se realizarem, qual é o impacto disso para o negócio e para o empreendedor? Ele deve testar a aderência desses objetivos com sua visão de mundo e do negócio. Além disso, deve identificar quais são os objetivos de curto e longo prazo. Para ser efetivo em uma mesa de negociação, todo empreendedor deve primeiro se perguntar onde deseja chegar e como. Essas perguntas parecem simples, mas não são tanto assim. Normalmente, sabemos onde queremos chegar com nossos negócios, pelo menos no longo prazo. Mas raramente sabemos, de verdade, como chegar lá. A velocidade também pode ser um problema. Quero chegar mais rápido? Estou disposto a pagar o preço da aceleração? Ou prefiro ir mais lentamente? E tudo na vida empresarial envolve riscos, sobretudo quando pensamos em produtos financeiros. Portanto, o empreendedor deve sempre se perguntar: quais riscos eu quero correr, quais riscos eu posso correr e que riscos eu aguento correr. Em outras palavras, tão importante quanto saber o destino desejado, o empreendedor precisa escolher bem o percurso, o meio de transporte, a velocidade e o grau de segurança em que vai andar. Uma das formas de fazer isso é simular o impacto financeiro das suas diferentes escolhas, traduzindo isso na forma de orçamentos alternativos. Uma última coisa. Como empreendedores inteligentes, devemos compreender o seguinte:
O mais importante não é ter a ideia, mas sim saber buscar e gerenciar os recursos que a viabilizam. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!